Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, para a nossa aula do preparatório para o curso de Macaé, para o concurso de Macaé. E eu vou compartilhar com vocês o material de hoje, tá? Que vai ser este aqui. Um instantinho. Aí, vocês estão vendo, né? Beleza, vamos lá. Aqui já está até... Eu tinha colocado o gabarito. Ué, deixa eu ver o que eu estou compartilhando. Esse aqui. Vamos lá, então. Ih, eu compartilhei errado. Espera só um instantinho, gente. Deixa eu só voltar aqui. Não é isso, não. Eu quero compartilhar outra coisa. É isso aqui. Isso. Vamos lá, então. Agora sim. Bom, o que eu separei para nós hoje, para nós estudarmos, é a questão, primeiro, né, de tópico frasal, e depois, como eu coloquei aqui, vocês devem ter recebido também o material já, né? Depois de tópico frasal, a gente vai ver a questão de tipos de texto, a tipologia textual, e como que isso é importante na hora de responder questões de concurso, tá bom? Separei algumas questões do concurso da FGV, e a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, tópico frasal. Eu não sei se vocês já estudaram isso em algum lugar, na escola, enfim, né? Em algum curso, se já viram na internet, mas é o seguinte: tópico frasal é a parte principal do parágrafo. Como eu coloquei aqui, ó, é uma das partes mais importantes de um parágrafo, sendo responsável por introduzir a ideia central do parágrafo. Deixa eu já colocar minha canetinha para funcionar aqui, ó. Introduzir a ideia central do parágrafo. Quer dizer, o tópico frasal, uma dica, ele vai trazer praticamente o resumo do que vai ser falado no parágrafo. E quando que aparece o tópico frasal? Geralmente, ele vai aparecer no início. Pode aparecer no final também, mas geralmente ele aparece no início. Em outras palavras, a primeira frase do parágrafo é a que tem a mensagem principal. Sabe quando a gente está na escola e pergunta para o professor assim, como que eu sei quando tem que mudar de parágrafo? E aí o professor fala, quando muda de assunto. Olha, se você, na primeira linha, né, na primeira linha não, na primeira frase, coloca a mensagem principal do parágrafo, depois você desenvolve, obviamente, quando você mudar o parágrafo, você vai ter outra mensagem, outra questão para ser trabalhada. Isso é muito legal para a gente trabalhar a redação. Na redação a gente estuda o tópico frasal, mas hoje a gente está pincelando também questão de interpretação de texto, tá bom? Quando você for interpretar texto, principalmente texto dissertativo, você vai dar uma olhadinha lá no parágrafo, a primeira frase vai ser o principal, tá? Ó, então, uma das partes mais importantes do parágrafo, sendo responsável por introduzir a ideia central, que será desenvolvida ao longo do texto. Em textos dissertativos e argumentativos, deixa eu tentar só apagar aqui. Em textos dissertativos e argumentativos, o tópico frasal cumpre a função de guiar o leitor, fornecendo uma visão clara do que será abordado. Claro, gente, na primeira frase você já sabe do que vai falar o parágrafo. A seguir veremos diferentes tipos. Vamos lá, primeira coisa, tópico frasal por descrição. O que é isso? Quando você tem na primeira frase, um conceito, você tem um termo que vai ser explorado, um tema. Então a pessoa começa definindo aquele assunto. É muito útil em textos acadêmicos, tal, mas para a gente importa na questão da interpretação de texto. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Eita, eu fiz aqui. Olha só. O populismo pode ser definido como uma prática política que busca o apoio das massas populares através de discursos e políticas que se apresentam como defensoras dos interesses do povo. Bom,
Percebeu que eu defini o que é populismo? Eu não, né? Quem escreveu? Definiu o que é populismo? E aí vai continuar explicando. Essa estratégia, muitas vezes, se caracteriza pela oposição às elites e pela promessa de resolver problemas sociais de maneira direta, sem passar pelas instituições tradicionais. Tá vendo? Definiu no primeiro, depois inseriu características do populismo. Já não é mais da descrição, já é de características. Ao longo da história, o populismo tem assumido diversas formas, e etc., e vai indo, mas inserindo outras informações que não são a definição. Já está ampliando o conceito. Você está entendendo? É difícil de entender? Não é, né? Ó, a fonte, a era dos extremos, tal. Ó, nesse exemplo, o autor define populismo, estabelecendo a base para a discussão que se seguirá. Claro, define populismo, depois insere alguns argumentos, algumas informações. Tá bom? O 2, tópico frasal. Ah, deixa eu ver que tem alguém mandando uma. Sim, pode falar, Carla. Eric. Então, o tópico frasal desse parágrafo seria só a definição, Pois é, que é a primeira iria, frase. a primeira frase, que iria até Aqui, ó, povo, deixa eu isso? botar aqui. Aqui, até povo, isso. Ó, Ah, ele vai daqui até aqui, ó. aham, Que é a então, a primeira primeira frase. frase. Uhum. Tá show. Sempre é a primeira frase, tá? Tá joia, obrigada. Nada. E aí depois, por enumeração. O que que é enumeração? Quando você tem uma lista, alguma coisa assim, né? Ó, aqui o autor introduz uma lista de aspectos ou argumentos que serão desenvolvidos no parágrafo. Então você fala isso, isso e isso, depois você vai explicar cada um. Vamos dar uma olhadinha? A filosofia grega, deixa eu ver que alguém está entrando aqui. Ó, então, é, a Carla tinha levantado a mão. Boa noite, Lara. Seja bem-vinda. Todo mundo que entrou aí depois que eu iniciei. Ó, então, tópico frasal por enumeração. A filosofia grega influenciou profundamente o pensamento ocidental em três principais áreas: a ética, a lógica e a metafísica. Tá vendo? Insere aqui, ó, três aspectos. Depois vai explicar cada um deles. Na ética, os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, desenvolveram conceitos fundamentais sobre a virtude, a felicidade e o bem. Na lógica, então, primeiro, começou falando da ética. Aí, na lógica, Aristóteles estabeleceu as bases do raciocínio lógico, que ainda hoje são utilizadas em argumentações e debates. Já na metafísica, os gregos exploraram questões sobre a existência, a realidade, a natureza do ser. Tá vendo? Olha que interessante, até para fazer redação em concurso, em vestibular, em Enem, né? Você pode fazer um tópico frasal por enumeração. Mas aquilo que você enumera, a intenção é, durante o parágrafo, fazer uma explicação sobre aquilo. Por que que estou passando? A nossa intenção é interpretação. Então, quando você vir uma enumeração no início, muito provavelmente, só se for um texto que não é bem escrito, mas muito provavelmente está sendo enumerado aí porque depois vai ser explicado cada um deles. E olha, eu gosto de fazer isso. Ó, quando eu estou lendo, eu vou, como eu fiz aqui, eu vou circulando, né, para me orientar, para separar as questões, porque para mim fica mais fácil visualizar e saber depois se eu precisar voltar, né, para observar alguma informação, tá bom? Ó, enumera três áreas que a filosofia grega teve maior impacto. Beleza. Depois, por comparação. Então, o tópico frasal por comparação introduz uma relação de semelhança ou diferença. Então, semelhança ou diferença entre dois ou mais elementos. É eficaz para discutir vantagens, desvantagens, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Diferentemente do romantismo, que exaltava o indivíduo e a emoção, o realismo busca representar a sociedade e suas instituições de maneira objetiva e crítica. Você percebeu que na primeira frase, que é o tópico frasal, já introduz duas coisas: romantismo e realismo. Com certeza, depois vai explicar sobre cada um deles para complementar essa diferença. Ó,
Diferente do romantismo, o realismo, aí fala alguma coisa do romantismo, o realismo busca isso, isso, isso. Ó, aí continua. Enquanto o romantismo se voltava para o subjetivo, o realismo concentrava-se na observação da realidade cotidiana, abordando temas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa mudança de perspectiva refletia uma nova consciência social, que via na literatura uma ferramenta para denunciar problemas da época. Percebem, gente? Como eu falei, tópico frasal é sempre a primeira frase do parágrafo, que tem como função falar qual vai ser o conteúdo do restante do parágrafo. Tudo bem? Entenderam? Ó, se tiver dúvida, como sempre, vocês podem me interromper, pode falar o que quiser, tá bom? Depois, tópico frasal por causa e efeito. Nesse tipo, o tópico frasal apresenta uma relação de causalidade, onde uma situação ou ação é apresentada como causa, seguida por suas possíveis consequências ou efeitos. Vamos ver então. O aquecimento global está acelerando o derretimento das geleiras, o que, por sua vez, contribui para a elevação do nível do mar e o aumento da frequência de desastres naturais. Olha, eu fiz uma afirmação aqui. Essa afirmação, ó, é de causa e efeito. O que que eu vou escrever depois? Aliás, o que que eu vou esperar depois? Uma explicação disso daqui. Como que isso está acontecendo? Ou quais são as consequências disso? Como que a gente pode comprovar? Entende? Olha só, o aquecimento global está fazendo tal coisa, contribui para aumento da elevação do nível do mar, aumento da frequência de desastres naturais. Ponto. Depois eu vou ampliar, eu vou aprofundar essas informações. Ó, as regiões costeiras são as mais afetadas, com cidades enfrentando enchentes mais frequentes e tempestades mais intensas. Além disso, o derretimento das geleiras tem um impacto direto na vida selvagem, especialmente nas regiões polares, onde espécies como os ursos polares estão perdendo seu habitat natural. Tá vendo? Eu primeiro coloquei causa e efeito, depois eu fui aprofundando, eu não, né, o autor, foi aprofundando aquilo que ele disse no tópico frasal, tá bom? Para quem não estava no início, quando eu expliquei o que é tópico frasal, é, é importante saber isso, porque principalmente nos textos dissertativos, que é o que geralmente cai nos concursos, é, a gente lendo a primeira linha já sabe do que se trata aquele parágrafo. E aí fica muito mais fácil da gente interpretar o texto. Vamos lá. Depois, tópico frasal por pergunta. Como assim, Eric? Primeira frase é uma pergunta, que vai ser respondida depois, no restante do parágrafo. Ó, é formulado como uma pergunta que será respondida ou discutida ao longo do parágrafo. É uma maneira eficaz de engajar o leitor e direcionar a atenção para uma questão específica. Como a inteligência artificial transformará o mercado de trabalho nos próximos anos? Primeiro faz a pergunta, depois é só continuar, né, como uma resposta. A automação de tarefas repetitivas e a introdução de sistemas de aprendizado de máquina prometem revolucionar diversas indústrias, desde a manufatura até o setor de serviços. No entanto, essa transformação também levanta preocupações sobre a substituição de empregos e a necessidade de requalificação da força de trabalho. As empresas e os governos terão que se adaptar a essas mudanças, desenvolvendo novas estratégias para integrar a tecnologia ao mercado de trabalho de forma equilibrada. Você está vendo? Foi feita uma pergunta e aí depois veio a resposta. Quando você estiver fazendo redação ou estiver lendo para interpretar, é uma boa, né, ter esse recurso, né, para verificar, tá bom? Até aqui, gente. Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá fácil? Ó, aqui eu coloquei ah, as referências, tá bom? Quem quiser procurar depois. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Ou não? Tá tudo certinho? Tá beleza? Ó, então vamos lá.
Agora, vamos falar de tipologia textual. O que é tipologia textual? O que é um de texto? Oi, pode falar. Quem quer falar, pode falar. Eu não consigo falar. Ah, sim. Eu senti dificuldade em entender. Eu queria assim que você me desse assim, uma noção melhor do que é o tópico frasal. O tópico frasal? Ok. É. Então, o tópico frasal, Isabel, é assim, ó. Quando a gente tem um texto, geralmente um texto dissertativo, aparece mais, né? Porque às vezes numa narração, nem sempre o autor está preocupado com isso. Mas numa dissertação, que é o texto que geralmente cai nos concursos, a primeira frase é aquela que vai dar para a gente o tema do parágrafo. Se você ler a primeira frase, você já sabe do que está falando o restante. Então, a primeira frase vai introduzir o assunto daquele parágrafo. E as outras frases vão desenvolver, vão explicar, vão exemplificar, vão aprofundar o que está na primeira frase. E aí, eu coloquei os tipos de tópico frasal para a gente identificar quando estiver lendo, para fazer as perguntas. Ó, quer ver, ó, aqui no início tem a explicação, ó. É uma das partes mais importantes do parágrafo, sendo responsável por introduzir a ideia central. Ó, ele vai introduzir a ideia central que será trabalhada, será desenvolvida ao longo do texto. Em textos dissertativos e argumentativos, o tópico frasal cumpre a função de guiar o leitor, fornecendo uma Ah, visão clara do que será abordado. E aí, eu dei um exemplo, ó, eu comecei aqui, né, de definição. Primeiro, começa definindo um tema. O tema desse parágrafo é o populismo. E a pessoa quer falar sobre o populismo. O que que ela faz? Um dos recursos é, a primeira frase ela define, depois ela explica, coloca mais informações sobre ele, tá? Deixa eu ver se nos exercícios dá pra gente perceber isso. Deixa eu ver. Hum, eu acho que eu não coloquei nenhum que seja. Ó, aqui, ó. Observe o texto a seguir. O tempo imprime sua marca em tudo que existe. Ponto. Fez uma declaração, fez uma afirmação. As outras frases do parágrafo vão ser o quê? Possivelmente uma explicação, uma, um aprofundamento disso daí. A pessoa vai explicar. O que ela quis dizer com isso? O tempo imprime sua marca em tudo que existe. Bom, todos os seres vivos experimentamos os efeitos do tempo ao longo de nossa vida, em nossos corpos e mentes. Cada ser vivo conta com uma história de sua própria espécie, que pode remontar a milhares de anos atrás. Você percebeu que a pessoa vai aprofundando o que ela falou na primeira frase? Então, para a gente, é sim. importante saber sobre o tópico frasal, porque economiza tempo e economiza, eu falo neurônio, sabe? Porque a gente já sabe do que é que está falando. Aí é só, né? É mais fácil para a gente se sentir seguro quando faz uma interpretação de texto. Tá bom? Vamos lá então, Sim, ó. Continuando então, ó. Como eu estava falando, tipologia textual. O que é tipologia textual? O tipo de texto se refere às características estruturais e intencionais. Sempre que eu falo de tipo de texto, eu estou dizendo do quê? Narração, descrição, dissertação, injunção, exposição, ok? Que é diferente do que a gente chama de gênero de texto. Gênero de texto são os textos que a gente encontra no dia a dia. Os gêneros de texto
contém esses tipos, né, narração, descrição, dissertação, mas, vamos dizer assim, eles estão na prática. Vou dar um exemplo de gênero de texto. Tem gênero que é essencialmente narrativo. Por exemplo, um conto de fadas é narrativo. Um conto, né, um romance, novela, que não é telenovela, tá bom, gente? O que que é novela? Vamos lembrar nos livros que a gente lia lá na escola. Por exemplo, um livro de Machado de Assis. Isso daí é romance. Você pega lá, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Você pega Moreninha. Enfim, esses livros de literatura a gente chama de romance. O gênero é romance. Eles têm muitos personagens, muitos espaços, um tempo longo, enfim, ele é maior. Novela é um gênero um pouco menor, então tem em torno de 30 a 70 páginas, mais ou menos. Vai ter um pouco menos personagens, um pouco menos espaços, geralmente 2, 3 lugares, né, em que as ações acontecem, né? Sempre assim. Aí você pega conto, o conto tem menos ainda. Um conto pode ter de 3 páginas até umas 20 páginas, vamos dizer assim, né? E também aí vai ter bem menos personagens, geralmente 2, 3, 4, um pouco menos de tempo, né? Porque em poucas páginas não dá para passar muito tempo. A história não é tão comprida, é mais uma coisa, né? É um acontecimento menor. Tem menos espaço, geralmente 1 ou 2 espaços. O conto é menor. E a gente vai ter a crônica narrativa. Geralmente é uma página. A crônica é assim, ó, são 5 minutos de cena acontecendo, tá? Outros, outros gêneros de texto, ó, vou pegar um aqui para vocês verem. Estou com um livro aqui, ó. Gênero de texto. Isso daqui, capa de livro. Capa de livro tem, tem características específicas. O que, que tem que ter na capa do livro? O nome do livro, nome do autor, nome da editora, às vezes tem a edição, né? Outro gênero de texto como fala, rótulo é um gênero de texto. Tabela nutricional é um gênero de texto. Bilhete é um gênero de texto. Mensagem instantânea é um gênero de texto. Texto didático é um gênero de texto. Aí você vai para a internet, por exemplo, né? Você tem lá perfil de rede social, é um gênero de texto. Enfim, tudo que a gente encontra de texto na, na, no dia a dia são gêneros. Eles têm uma função social, quer dizer, eles servem para alguma coisa. Eles têm uma linguagem própria, às vezes é mais formal, mais informal, tal, né? É mais condensada, menos condensada. Ele tem uma estrutura. Enfim, o gênero de texto são os tipos colocados em prática, tá bom? Isso eu digo porque existem os tipos de texto sozinhos, por exemplo, narração. É só narração? Não. Num livro que é essencialmente narrativo, obviamente você vai encontrar ali trechos que são descritivos, que está descrevendo uma pessoa, está descrevendo um lugar, um objeto, um ambiente, alguma coisa assim, tá bom? E assim por diante, gente, ó, notícia, reportagem, tá? Notícia não é a mesma coisa que reportagem. A notícia é mais expositiva, é para falar, né, o que aconteceu, onde, como, com quem, por quê, quando. Já a reportagem é sobre um assunto, então já pode ter a opinião de quem está escrevendo. A notícia não tem opinião, a notícia é o fato sendo relatado. Uma reportagem é sobre um assunto, aí já pode ter a opinião de alguém, a opinião do autor, a opinião da empresa que está, né, promovendo aquela reportagem, a opinião de alguém, um especialista, entende? É um texto maior, tá ok? Perceberam a diferença entre gênero de texto e tipo de texto? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Texto narrativo. E aí, por que que é importante? Porque tem pergunta nos concursos, né? Como que isso cai no concurso, Érico? Tem pergunta em concurso que pede para você identificar qual que é o tipo do texto. Se é uma descrição, se é uma narração, se é uma dissertação, ok? Ó, como que eu sei que um texto é narrativo? Então vamos lá. Ele tem como principal objetivo contar uma história.
Narrar é contar a história, seja ela real ou fictícia. Esse tipo de texto é estruturado em enredo, personagens, tempo, espaço. Pode ter narrador ou não. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, tempo, espaço. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Pode ter narrador ou não. É mais comum que tenha, mas nem sempre tem. Beleza, gente? Agora fala uma coisa para mim. Vocês lembram quais são os tipos de narrador que existem? Na escola, vocês lembram quais eram? Ou não? Vamos lá. Ó, eu tenho, vou escrever aqui, depois eu vou mandar para vocês daqui, tá? Narrador. Perso... Opa, deixa eu fazer uma coisa. Vou apagar aqui porque eu quero escrever outra coisa. Ó. E, gente. Vamos lá. Narrador. Personagem. Como que eu sei que ele é narrador e é personagem? Porque ele participa. E aí a característica principal é, ele vai participar das ações, então ele só pode falar do que ele está vendo. Ele é personagem, é como se fosse alguém que está participando dos eventos. Ele não pode falar do pensamento das pessoas, das outras personagens, dos sentimentos delas, é só o que ele consegue ver, tá? Depois vai ter o narrador observador. Ele também não sabe o que as personagens pensam e sentem. Não sabe do futuro, não sabe do passado, mas ele não participa da história, ok? Ele não está ali, né? Por isso que ele não é personagem. E a gente vai ter o narrador. Ah, aqui não vai ter o hífen não, tá? Nem o de cima. Vou apagar aqui e apagar aqui. Vai ter o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? É aquele que sabe tudo. Ele sabe do pensamento, do sentimento, do passado, do futuro. Ele sabe tudo. O que os autores mais, vamos dizer assim, iniciantes acabam fazendo é misturar o narrador onisciente com o observador. E aí a gente, né, tem aí uma diferença entre quem é mais experimentado, né, quem passou por um crivo já, ou não, né? Mas geralmente a gente não vai pegar esses problemas, não. A gente vai pegar ou o narrador observador ou onisciente. Pode ser que tenha uma pergunta sobre esse tipo de coisa, ou que essa informação seja importante para a gente fazer a interpretação. Vamos lá. E quais são as características? Enredo. Inclusive, é uma dica que eu dou, né? Eu coloquei dicas aí embaixo, mas dica que eu dou. Eric, eu não sei se é uma narração. É uma narração? Observa. Tem uma sequência de eventos? Tem ações? Tem alguma coisa que está acontecendo ou não? Se não tiver, não é narração. Narração basicamente tem enredo. Tem personagem? O que são personagens? É quem participa da ação. Se a pessoa só é citada, se ela não está na cena, se ela não faz nada, se ela não fala nada, ela não é personagem. Tá ok? Se ela não participa da cena, ela não é personagem. Ok? Depois, o tempo é o momento ou o período em que os eventos ocorrem. Depois, o espaço é o lugar, é o ambiente onde a história se desenrola, onde ela se passa. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Se quiser, vocês podem falar, tá? Vamos lá. Um exemplo, ó. João caminhava pela floresta escura, atento a cada som. De repente, ouviu um ruído estranho e parou. Seu coração acelerou.
estaria ele sendo seguido? Ok? Então tem um evento aí, tem alguma coisa acontecendo. Tá? Dicas. Verifique a presença de personagens em uma sequência de ações. Identifique o narrador e o tempo dos eventos. Ó, aqui está no passado, né? Pretérito imperfeito, no caso, né? Estava andando pela floresta, tal, ouviu, tá? Então, isso é importante. Questões que pedem a identificação de elementos do enredo, como clímax ou resolução, geralmente estão associadas a textos narrativos. Ok, gente? Beleza. O texto descritivo, simples também, tem como foco a descrição. Eu digo assim, ó, um texto descritivo, ele atua nos nossos 5 sentidos. Então, ele vai é, fazer com que a gente imagine a coisa. Ele trabalha com a descrição, ó, detalhada de pessoas, objetos, ambientes ou situações. O objetivo é permitir que o leitor visualize ou perceba o que está sendo descrito. E ele vai usar adjetivos, vai usar advérbios, também outras expressões que deem ideia de características, ok? Pode ser que descreva a ação da pessoa, aí vai usar advérbio. Ou então vai descrever a pessoa. Ó, por exemplo, ela tinha cabelos longos. Ok. Ou então, ele entrou silenciosamente. Ó, um advérbio de modo. Aqui, você percebe que tem uma ação, mas está descrevendo o modo como que, né, como que a ação aconteceu, tá? Ó, predomínio de adjetivos para descrever características. Foco nos detalhes, então uma descrição minuciosa de aspectos físicos ou aspectos psicológicos, aspectos emocionais, quando for de pessoas, né? Se for de ambientes, questão física também. Apelo sensorial, tentativa de despertar os sentidos do leitor. Então, por exemplo, está descrevendo um ambiente, pode falar como o ambiente parece, pode falar de um cheiro do ambiente. Está descrevendo uma pessoa, a mesma coisa. Está descrevendo uma comida. Ah, a comida estava quente, a comida estava ardida, a comida estava amarga, estava azeda, enfim, né? Apela para os sentidos. Então, era uma mesa áspera, era uma pele enrugada, você entende? Então, esse tipo de coisa apela para os nossos 5 sentidos, tá? É fácil de a gente identificar uma descrição. Ó, a sala era ampla, com paredes de um azul suave que transmitia tranquilidade. No centro, uma mesa de madeira escura, robusta, estava decorada com um vaso de flores frescas. E dicas. Identifique as descrições detalhadas que visam a criar uma imagem mental, ó, imagem mental no leitor. Note a ausência de ação contínua. Pode acontecer alguma coisa, mas é o início, depois não tem mais ação. O foco é estático. Questões que exploram a percepção sensorial ou pedem para identificar características físicas de algo, provavelmente estão lidando com textos descritivos. Tá bom, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar, quer comentar? Se não, vamos para frente. O dissertativo é um candidato muito forte a cair em provas. Qual que é a característica dele? Ó, ele pode ter exposição e defesa de ideias. O que você tem que pensar? Eu li o texto. O autor está defendendo uma ideia? Ele quer me convencer de algo? Sim. Se isso aparecer pelo menos em um pedacinho, você já sabe que o texto é dissertativo. E eu falo isso para vocês por quê?
No concurso de São Pedro da Aldeia, eu errei uma pergunta dessa. Eu fiquei puto da vida porque eu errei essa pergunta. Porque o texto era inteirinho expositivo. E aí tinha uma frase que era para falar a opinião do autor. E aí estava perguntando, esse texto é expositivo, argumentativo, narrativo? Aí eu fiquei nesse texto, né, nessa questão, gente, eu acho que uns 15 minutos. Juro por Deus. Uns 15 minutos. Gente, o texto inteiro é expositivo, fiquei marcando. Aqui ele fala da opinião dele, mas tá, mas eu vou marcar expositivo. E errei. Errei. Por quê? Qual que é a ideia? Você usa exposição de argumentos ou de fatos, de estatísticas, de não sei do que, para embasar a defesa das suas ideias. Então, às vezes, a exposição vai servir como, vai servir, deixa eu diminuir um pouquinho, está muito, muito grande. Vai servir como argumento. E aí, ó, se ela servir como argumento, vai indicar um texto dissertativo, ok? Ó, ele pode ser expositivo quando visa apenas informar e explicar, ou argumentativo quando busca convencer o leitor de um ponto de vista específico. Esse tipo de texto é comum em ensaios, artigos, redações, tá ok? E aí, característica que você vai perceber. Primeiro, tem uma tese, tem uma ideia central, tem algo que a pessoa quer convencer você, que vai ser defendida ou explicada. E vão ter os argumentos, que é a apresentação de razões, provas, exemplos que sustentam a tese, que a pessoa está tentando convencer você. Entenderam? Outra coisa, num texto dissertativo, vai ter uma conclusão, que é o fechamento, reafirma a tese, ou oferece uma reflexão final, deixa uma pergunta para você pensar, mas que sempre vai levar você a pensar sobre aquele assunto. Se leva você a pensar sobre o assunto, então está querendo convencer você de alguma coisa. Portanto, é um texto argumentativo. Dissertativo argumentativo. Tudo bem, gente? Entenderam? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O avanço tecnológico trouxe inúmeros benefícios, como a rapidez na comunicação e o acesso a informações. No entanto, é preciso ponderar sobre os efeitos negativos, como a redução do contato pessoal e o aumento do isolamento social. Vocês perceberam que tem aqui, primeiro, uma informação que a gente viu que é o tópico frasal. Aí, lembra que a gente viu? No entanto. No entanto, da ideia do quê? Contrariedade. Ou oposição. Então, assim, ó, o que está sendo falado na primeira vai ser derrubado, vai ser negado na segunda. O avanço tecnológico trouxe inúmeros benefícios. Mas, né, no entanto, é preciso ponderar sobre efeitos negativos. Como? Então, aqui ele deu exemplo positivo, rapidez na comunicação, acesso a informações, mas também vai falar de efeitos negativos, redução do contato pessoal, aumento do isolamento social. Tá vendo? Tá vendo como que a gente pensa para interpretar um parágrafo, gente? Tá ok? Você vê que interpretação é fácil. É só a gente ter uma técnica, ter uma manha aí, né? Ter uma experiência. Por isso que é importante fazer questões de provas anteriores, seja da FGV, seja de outras bancas. Eu mando para vocês as provas de vez em quando, mas não fiquem restritos a elas não, viu? Vocês procurem outras, façam questões. Ó, e aí uma dica, na prova vai cair sobre vários assuntos. Claro que você não vai ficar preso à língua portuguesa. Pega provas inteiras e procura também questões, por exemplo, vai cair para o curso superior, conhecimento lógico lá, né?
raciocínio lógico. Procura questões de raciocínio lógico, tá? Veja vídeos no YouTube, no TikTok sobre isso, resolução de questões, isso é muito importante, bom? Vamos lá, ó, dicas. Identifique, então, se é argumentativo, dissertativo, né? Identifique a presença de uma tese. O que é tese? Tese é uma ideia que está sendo defendida. E a estruturação em introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois, observe a apresentação de argumentos e contra-argumentos. O que é o argumento? Opa, ficou feio aqui, né? Deixa eu tentar apagar. O que é o argumento? Os argumentos são os motivos, é aquilo que a pessoa usa para convencer você. E contra-argumentos. Contra-argumento é isso que apareceu aqui, ó. Ela falou algo a favor, depois falou algo contra. Isso é contra-argumento. Quando você, por exemplo, tenta derrubar um argumento, tá? Exemplificando melhor, explicando melhor. Vamos supor, eu vou fazer uma, uma, uma dissertação, né? Eu vou escrever lá um texto, uma redação, né, de Enem, e eu vou falar sobre a descriminalização das drogas. E aí, por exemplo, vamos supor que eu esteja defendendo a descriminalização das drogas. Eu falo, droga tem sido considerado um malefício para a sociedade, não sei o que, etc, etc. Ó, falando contra. E aí, contra a descriminalização. Mas como eu quero defender a favor, né? Aí eu vou derrubar esse argumento com outro. O que eu uso para derrubar isso que eu coloquei no início é o chamado contra-argumento. Eu falo um argumento, depois eu derrubo ele com outro, claro que seja mais forte do que ele, né? Tudo bem, gente? Ó, se não entender, vocês podem me falar, tá? E aí, questões que pedem para analisar a coerência dos argumentos ou então a validade de uma conclusão, que tem a ver com coerência também, né? Que são relacionados ao texto dissertativo, ok? Vamos lá, gente. Como que eu sei que uma conclusão é válida? Porque ela decorre, ela é consequência das premissas. O que são premissas? Opa. São os argumentos que eu apresentei, tá? Se a minha conclusão não tem a ver com os argumentos que eu apresentei, fica incoerente, tá bom? Beleza? Vamos lá. E também pode cair questão pedindo para você identificar qual que é o tipo de texto, tá? Como eu já falei. Depois o texto injuntivo. Vocês já ouviram isso? Que descrição, dissertação, narração, todo mundo escuta na escola, né? Injuntivo, ou injunção, ou instrucional. O que é isso? O texto tem como objetivo orientar o leitor a fazer alguma coisa. Ele dá uma ordem, ele dá uma orientação, ele ensina a fazer alguma coisa. Que tipo de texto, aliás, que gêneros de texto que é comum aparecer a injunção? Manuais, receitas culinárias, instruções de uso, regulamentos. Então, por exemplo, você tem uma receita culinária lá, é, é, uma receita culinária, um bolo. Separe a clara das gemas, bata as gemas com açúcar e margarina, manteiga, até criar um creme fofo, etc, etc. Tá vendo? Eu estou dando uma orientação, uma instrução. Isso é texto injuntivo, ok? Vamos lá. Aí, características, né? Pode aparecer verbo no imperativo, faça, realize, não faça, enfim, para dar comandos. Também ele vai ter clareza e objetividade, porque se é para você fazer alguma coisa, não fica floreando, não tem opinião de ninguém, não vai tentar convencer você a fazer aquilo, tá? As instruções devem ser diretas e fáceis de seguir. E tem uma sequência lógica, passos organizados de forma cronológica ou lógica. Vamos lembrar
que o texto, o verbo no imperativo é uma forma. Ele pode aparecer também no chamado infinitivo. Vou dar um exemplo. Primeiro, misture os ingredientes secos. Em seguida, adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente. Por fim, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Ok, receita de qualquer coisa muito genérica, né? Mas olha só, se eu escrever assim, ó, primeiro, misturar os ingredientes secos. Em seguida, adicionar o leite aos poucos, mexendo constantemente. Por fim, levar ao forno pré-aquecido. Tá vendo? Isso daí não é imperativo, a gente chama de infinitivo. Como você sabe que o verbo está no infinitivo? É quando ele termina em ar, falar, cantar, ir, beber, correr, ir, partir, ir, subir e or, por, repor, entrepor, todos que são, é, como fala, derivados de por, tá bom? Ó, dicas, procure verbos no imperativo e instruções sequenciais, para saber se é do gênero instrucional, né, dos gêneros instrucionais. Depois, identifique a finalidade prática do texto. Para que serve aquele texto, né? No, na injunção é orientar uma ação. Tá mandando fazer o quê? Tá mandando fazer alguma coisa? Questões que pedem para identificar o propósito do texto ou o resultado esperado de uma ação estão ligadas ao texto injuntivo, tá bom? Também... Eric, Oi, pode falar. no concurso de Maricá caiu uma questão sobre essa. Caiu? Então, é que a minha de Caiu. português foi diferente da de vocês. A minha de português específica foi literatura. Você lembra como que era a questão? Não lembro, sei que a resposta era injuntiva e eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pois é, você vê. O texto injuntivo é o que dá a ordem. Para a Passo a gente, passo. professor de português, foram 30, né, de português específico, e a prova que seria de português foi de literatura. Então, as Ah, questões de português que os outros fizeram, a gente não fez. E que nós e- fizemos, os outros não fizeram. Tá? ah. Então, é isso. É um texto que dá ordem. Ó, por exemplo, numa música. E agora, eu gosto de música porque tem exemplo para tudo, né? É, deixa eu ver. Aquela música, A Paz, do Roupa Nova. Deixa eu ver se eu consigo transmitir para vocês a letra. E eu não sei se eu vou conseguir. Não, dá para transmitir sim. Ó, é, cadê? Deixa eu tentar apresentar aqui outra coisa. Aqui. Ó, estão vendo aí, né? Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Beleza. Não tá mandando fazer nada, né? Aí fala assim, ó, sinta. Pronto. Esse trecho já tá mandando a gente fazer alguma coisa. Sinta. Eita. Aí, as propagandas são maravilhosas, né, gente? Ô, meu pai. Agora veio propaganda aqui pra gente. Aí, na gravação vai aparecer aí uma propaganda. Ai, meu pai amado. Tá bom, gente. Vamos voltar lá pro outro, porque o Roupa Nova me fez fazer propaganda de graça aí. Ai, ai. Vamos lá. Então, voltando. Acho que deu pra gente ver um trechinho, pelo menos, né? Sinta, chega o tempo de... agora não vou lembrar. Vamos lá. Características, então, né? Vamos lembrar que a gente... Ah, não. Texto positivo. Vamos voltar aqui. Então, passando da injunção, que é mandar fazer alguma coisa, pedir alguma coisa, é um conselho que dá, é uma instrução, tá bom? Agora, o texto expositivo. Qual que é a característica principal? Informar você.
é uma exposição de conhecimentos, ou explicar algo de maneira objetiva, não tem a opinião de ninguém. Por exemplo, gente, a aula, aqui o que eu estou fazendo, é uma exposição. A aula é expositiva. Por quê? Eu não estou tentando convencer você de nada, eu não estou defendendo nenhuma opinião, eu não estou contando uma história, eu estou falando o que eu sei. Texto expositivo é isso. Você fala o que você sabe, tá? Sem a intenção de convencer o leitor. Ele é encontrado em relatórios, artigo científico, texto didático, entre outros, aula, né? Entre outros, tá bom? Características: linguagem objetiva, foco na clareza, precisão das informações, tem uma estrutura lógica, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas é para a pessoa entender o que está sendo falado. Exemplos para facilitar a compreensão do conteúdo, é o que eu faço agora, né? Ó, vou dar um exemplo aqui. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Esse processo ocorre nas folhas, onde a luz solar é capturada e convertida em energia química. Ponto. Não está tentando convencer, não conta história, não descreve nada, tá? Como que eu sei que é uma exposição? Primeiro, você vai olhar a intenção de explicar ou informar, sem persuadir, sem tentar convencer. Depois, a organização clara das informações. Questões que pedem a interpretação de um conceito ou explicação de um fenômeno geralmente estão associadas aos textos expositivos. Um exemplo de gênero de texto que é expositivo, pelo menos deveria ser, que são as notícias. E a letra com essa caneta fica maravilhosa. Notícias. Porque a notícia, gente, quer transmitir o quê? O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, por que aconteceu. Ok? A notícia não vai falar a opinião de ninguém. Pelo menos não deveria falar. Ok? Elas são essencialmente texto expositivo. Ô, Eric. Oi, pode falar. Então, numa questão lá de Maricá, eu não sei se eu consigo mostrar ela aqui, mas eu fiquei na dúvida, porque na hora de marcar o segundo parágrafo, veio falando sobre... o primeiro parágrafo veio falando assim: no início do século XIX, escravizados fugitivos das fazendas próximas à freguesia de Santa Maria de Maricá, atual cidade de Maricá, organizaram um quilombo nas matas da região. Ok. Aí eu entendi esse primeiro texto como descritivo. Estava, né, na minha cabeça. Só que era narrativo no gabarito, né? Tá narrando. Mas para mim ele estava descrevendo fugitivos das fazendas de freguesia de Santa Maria Maricá, que é atual na cidade de Maricá. Como está falando de um lugar, na minha cabeça ele estava descrevendo o lugar e não narrando o lugar, que é onde está o gabarito. Então, pensa assim, ó. Descrever, dá para você visualizar. Se descrevesse como era o quilombo, como eram as pessoas, aí sim. Mas está contando uma história, está contando um fato, está narrando um fato. Eles criaram um quilombo em Maricá. Ah, entendi. Entendeu? Eu vou vendo mais os detalhes da parada, então, né? É assim, ó, qual que é a intenção do autor? A intenção é que você visualize? É descrição. A intenção é contar alguma coisa, contar uma história para você? Aí é narração. Ah, entendi. Então a descrição ela tem esse sentido de fazer você visualizar aquilo que está sendo descrito. Tá. Visualizar, imaginar. Aí no segundo parágrafo ele vem explicando. E aí vem no expositivo, que foi o que você acabou de falar. Os quilombos eram respostas às severas condições impostas aos escravizados. As incursões de tropas e de capitães do mato poderiam pôr fim a algumas comunidades, mas enquanto o sistema escravocrata os explorasse, a resposta viria cada vez mais violenta. Na minha perspectiva, isso aqui estava narrando um fato. Só que, na verdade, a narração ela foi no primeiro. Nesse segundo, o gabarito fala que é uma exposição. Eu tinha interpretado como se ele estivesse narrando o que estava acontecendo ali. Sim, são informações. Olha, sinceramente, na primeira,
precisaria, assim, ter uma boa, né, reflexão para você não colocar também exposição. Porque eles terem formado o quilombo lá, ó, não tem personagem, tem ação. Mas também vai ter lugar, vai ter, assim, não aparecem personagens, mas fala deles, né? Fala deles. Então tem uma ação, sim. Tem um lugar. Essa questão de você identificar argumentação, exposição, realmente são muitos Ó, detalhezinhos que pode deixar um pouco perdido, né? deixa eu colocar aqui um trechinho para tentar visualizar a diferença. Então vamos reescrever esse trecho numa exposição, ó. Como que foi o primeiro parágrafo? No início do século XIX, escravizados fugitivos das fazendas próximas à freguesia de Santa Maria de Maricá, atual cidade de Maricá, organizaram um quilombo nas matas da região. Organizar. Ó, um quilombo. Nas matas da região. Nas matas da região. Se a gente fosse reescrever para ser uma exposição, poderia ser assim, ó. A organização do quilombo, dos quilombos, Contavam com tantos escravizados, blá, 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 blá. não, Isso ó, a organização dos quilombos aconteceu nas matas da região de Maricá, porque não tem pessoas da região, não tem ação, tá vendo? Não tem ação. Aqui você tem um substantivo. A organização dos quilombos aconteceu. O verbo não dá ideia de ação, você entende? fica meio que Aconteceu nas matas meio da solto, região. sem ter alguém que estava ali organizando algo, sem ter É um uma agente. informação, não é uma história. Tá vendo como que a gente tem que olhar nos detalhes? Tá? Falar que os escravizados organizaram, você já está Uhum, falando de uma ação de pessoas que realizaram essa ação. uhum, Embaixo, eu coloquei um substantivo abstrato, organização dos quilombos, e aí o verbo acontecer, que não é um verbo de ação. uhum, Aconteceu, que é um verbo impessoal, inclusive, né? uhum. Aconteceu nas matas da região de Maricá. No texto que original fala, os escravizados organizaram o bababá. Então, Organizaram o quilombo. Não é um verbo impessoal, não. Um verbo intransitivo. Falei errado. Intransitivo, tá? Entende? Então, assim, são coisas simples, mas que a gente vai pegando o macete com o tempo, tá bom? Ó, e aí... e aqui eu só coloquei um finalzinho, né, sobre tipologia textual, porque que é importante, né, para a interpretação. Cada tipo textual possui características distintas, que, uma vez reconhecidas, facilitam a análise e a compreensão do texto. Em prova e concurso, é comum que as questões explorem a estrutura, verbo, o que aparece, né, se tem, como a gente falou, se tem gente fazendo ação ou não para ser, né, narrativa, enfim. A finalidade, para que a pessoa escreveu aquele texto? Qual que é a finalidade? Contar uma história? É defender uma ideia? É falar o que ela sabe? Né? Convencer alguém? Dar uma ordem? Exigindo do candidato uma leitura atenta e uma boa capacidade de análise. Assim, familiarizar-se com os diferentes tipos textuais e suas peculiaridades é uma estratégia fundamental para sucesso em provas. É só para a gente finalizar, porque, né, finalizar o assunto, né? Porque é óbvio que interpretação é o carro-chefe das questões de concurso ultimamente, tá? Vamos lá, vamos tentar fazer uma questão. Eu coloquei acho que 7 ou 8 questões, não vai dar tempo de fazer tudo, mas vocês têm o gabarito aí embaixo, tá? Vamos fazer para a gente saber qual é qual, pelo menos, né? Para a gente resolver. Qualquer coisa depois, gente, eu gravo um vídeo para vocês resolvendo e eu mando lá no grupo para vocês, tá? Ó, vamos lembrar, você vai resolver uma questão de concurso. A primeira coisa é ler a pergunta. Porque você lendo a pergunta, você já sabe o que vai ser perguntado. Aí você já vai ler o texto sabendo o que você vai procurar. Sobre a estruturação e o conteúdo desse texto,
assinale a afirmativa correta, ó, a estruturação e o conteúdo do texto. Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Ó, então, vamos dar uma olhadinha? A tese pode ser resumida na primeira frase do texto, o tema do texto é a passagem invisível do tempo das coisas, os argumentos do texto são apoiados em dados e fatos, público-alvo são as pessoas idosas, pergunta final do texto contraria a tese do texto. Tá, eu li rapidinho só para a gente ter uma noção, né? Vamos ver. O tempo imprime sua marca em tudo que existe. Todos os seres vivos experimentamos os efeitos do tempo ao longo de nossa vida, em nossos corpos e mentes. Cada ser vivo conta com uma história de sua própria espécie, que pode remontar a milhares de anos atrás. A passagem do tempo afeta também a paisagem terrestre. Já sabemos que o tempo é intangível e invisível. Intangível, gente, que não dá para tocar, né? E invisível. Mas isso não quer dizer que não possamos ver, entre aspas, em quase tudo que nos rodeia. O tempo fica registrado em um documento, uma fotografia, uma montanha, um edifício, um chapéu, um conto, uma pedra, um fóssil, uma obra de arte. Para liberar os segredos do tempo escondidos em nosso mundo, vale a pena aproximar-se das coisas e perguntar-lhes: o que o tempo deixou registrado em você? Vamos lá. Sobre a estruturação e o conteúdo. A estrutura, como ele se organiza, e o conteúdo, o que que ele tem, o que que ele apresenta. Qual que é a afirmativa correta? Como que a gente faz? Ó, eu faria assim, ó. Eu diminui um pouquinho para caber tudo. A tese do texto, a tese é a ideia principal. Pode ser resumida na primeira frase do texto? Vamos dar uma olhadinha lá. O tempo imprime sua marca em tudo que existe. Depois, o que o texto vai falar? É basicamente isso daqui? Todos experimentamos o texto. Então, gente, ó, a passagem do tempo afeta a paisagem terrestre. Ele imprime sua marca, ele deixa sua marca em tudo que existe. Para mim, parece que não está fora. Vocês concordam comigo? Ó, quando eu faço isso, dá uma olhadinha aqui. Eu faço assim, ó, marco aqui uma bolinha aqui do lado. Para mim pode ser essa. Real, para mim pode ser. O tema do texto é a passagem invisível do tempo nas coisas. Ó, o tema, o assunto do texto é a passagem invisível do tempo nas coisas. Ó, todos os seres vivos experimentamos efeitos do tempo, cada ser vivo conta uma história, pode remontar milhares de anos atrás. A passagem do tempo afeta a paisagem terrestre, sabemos que o tempo é intangível. Isso não quer dizer que não possamos ver. Ó, aqui ele começa a falar do tempo nas coisas. Em cima ele faz isso? No começo? Ele não fala da passagem do tempo nas coisas ali em cima. Aqui ele fala, né? Afeta também a passagem terrestre. É, ó. Ó, gente, eu tô lendo como se fosse a primeira vez, tá? Ao longo de nossa vida, ó, experimentamos os efeitos do tempo. Ó, ele fala assim aqui, conta uma história da sua própria espécie, pode remontar milhares de anos. É, parece também agora, hein? Parece que a gente está em dúvida, né? Ó, aqui. Eu sei lá, para mim também. Os argumentos do texto são apoiados em dados e fatos. Dado, gente, dado é estatística, não sei quantos por cento, um em cada não sei o quê, ou informações. Ali não são informações, não são fatos, né? Um fato, aí seria aqui narração. Não. O público-alvo do texto são pessoas idosas? Não. Aqui também não. A pergunta final do texto contraria a tese do texto? Vamos voltar na pergunta. O que o tempo deixou registrado em você? Não, o texto fala que o tempo deixa registrado as, né, coisas nas coisas. Deixa registrado coisa nas coisas, né? Não, então também não está.
Ai, que coisa, né? Sempre a gente fica em duas. E aí? Dá uma olhadinha aí e você me fala. Pensa, um minutinho para você pensar. E aí? Quem gostaria de falar? Vamos lá. Quem acha que a... Ah, vocês não vão falar, né? Gente, seguinte. Se a gente observar bem, o tema, o assunto do texto não é a passagem do tempo nas coisas. Ele até fala sobre isso, né? Mas a passagem do tempo nas coisas é um argumento para o que ele fala na durante o texto todo, que é sobre como que o tempo vai passando. Se você observar bem, isso daqui é indiscutível. Ó, o que ele fala aqui, ele vai. Lembra que eu falei do tópico frasal? A primeira frase é o assunto do texto, do parágrafo. E ele fala na primeira frase, ó, tópico, aquilo que ele vai defender nas outras. O tempo imprime sua marca em tudo que existe, tá? E aí, o que ele fala na letra, na primeira frase do texto é o que ele vai, como fala, é o que ele vai defender. Até porque a passagem invisível do tempo nas coisas, não, ele fala que a gente pode ver o tempo, entre aspas, nas coisas. Então a passagem não é invisível. Você consegue observar o tempo passando nas coisas pela mudança que elas apresentam. Tá vendo? É o que a gente aprendeu no início, né? O tópico frasal. Beleza? Não é tão fácil, mas a gente, né? Dá pra gente. Se você ficar olhando, eu dei uma dica outro dia, não sei se eu falei para vocês já. Quando você está em dúvida entre duas, o que que você faz? O que eu pedi para você fazer aqui. Olha para uma, olha para outra, olha uma, olha outra, olha uma, volta, olha no texto, aí olha para uma, olha para outra, você vai ficar em dúvida, chega uma hora que você percebe alguma coisa, faz, salta do texto, salta, desculpa, do papel nos seus olhos. Aqui, pelo menos quando eu fiz a primeira vez, saltou para mim a questão do invisível. Não, não é a passagem invisível, é a passagem visível, ele fala no meio do texto, que dá para ver. E olha, gente, uma pergunta é capaz de, né, deixar você lá para trás na classificação, porque geralmente se é, é, empata muito, viu? Vamos lá. 2. A pergunta. Não tem texto, né? Já vamos ler tudo. As opções a seguir apresentam 5 frases cujo tema é o futebol. Assinale a opção em que a frase faz intertextualidade com um ditado popular. Eu trouxe essa até para explicar o que é intertextualidade. Você sabe o que é intertextualidade? Alguém já viu essa palavra? Ó, vamos lá. Intertextualidade, você vai perceber assim, ó. Tem textualidade, texto. Inter é dentro. Então é um texto dentro de outro texto. Como assim, Eric? Não entendi. Sabe quando você está lendo um texto, você percebe que tem um trechinho dele que você lembra de outro? Quando acontece isso, a gente chama de intertextualidade. Por exemplo, paráfrase, quando você reescreve um texto com outras palavras, a ideia é do autor original, as palavras são suas. Tá bom, é intertexto. Paráfrase, paródia, ou então uma citação, ou enfim, mudar alguma coisa do conteúdo, mas a estrutura continua a mesma,
Isso é intertextualidade. Vamos lembrar? Quem assistiu o filme do Shrek, você lembra que o filme do Shrek tem as princesas, tem o biscoito, tem, tudo que tem lá, tirando o Shrek e a Fiona, tudo ali, ele pegou de outras histórias. Então ele pegou um texto, quer dizer, vários, né? Para fazer o texto dele, o autor do filme. Então, aquele filme é todo feito baseado em intertextualidade. Vamos dar uma olhadinha? Que frase aqui que lembra um ditado popular? É isso que está querendo que a gente fale. A grande área é o cemitério dos árbitros. B. Se concentração ganhasse jogo, o time do presídio era sempre campeão. C. Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. D. O melhor lugar para se defender é na grande área do adversário. E. O juiz do futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia. Gente, qual que lembra um ditado popular? Vocês concordam comigo que é a letra C? Ó, por que a letra C? O pior cego é, o ditado popular, o pior cego é o que não quer ver. Ó, o pior cego é o que só vê a bola. Simples, tá? Os outros não têm nenhum tipo de ditado que se pareça. Número 3. Tem uma... Ó, esse é grande, eu vou passar para outro, tá? Porque a gente... Vamos fazer menorzinho, pelo menos a gente faz mais questões. Ó, essa daqui. Assinale a frase... Vamos ler a pergunta primeiro. Em que a substituição proposta não está adequada, por não representar algo menos intenso. E não entendi. Vamos ler. Ó, em todas as frases abaixo, há um vocábulo sublinhado. O que é vocábulo? Uma palavra sublinhada. Para esse vocábulo, foi proposta uma substituição por outro de mesmo sentido básico, mas em menor intensidade. Então você tem uma palavra grifada, na frente você vai ter uma que tem o mesmo sentido, mas ela tem menos intensidade, tem uma intensidade menor. E aí está perguntando qual aqui não tem um sentido menos intenso, quer dizer, que a intensidade é a mesma. Ih, ficou na outra página. Vamos lá, que a intensidade é a mesma. Vamos ler. Toda a família do retirante vivia em lugar remoto. Aí tem, então, remoto, distante. Os pobres viviam em locais abandonados pela autoridade, desprezados. Abandonados e desprezados. Aqui, use palavras brandas e argumentos violentos. Violento e forte. O time teve um maravilhoso desempenho, maravilhoso e ótimo. O chão ficou encardido. Encardido, sujo. Vamos lá, de baixo para cima, gente. Encardido é mais do que sujo? É. Então, sujo tem uma ideia menos intensa. Maravilhoso é mais do que ótimo? É. É bom, é ótimo, é maravilhoso. É, então, maravilhoso é mais. Então, ótimo é menos intenso. Violento e forte. Violento é mais do que forte? Estranho, né? É, tá, eu vou fazer uma bolinha aqui. Mas não sei, vamos ver. Os pobres, abandonado. Abandonado e desprezado. Abandonado é mais do que desprezado? E tá, abandonado e desprezado. Você pode desprezar, mas não abandonar? Não sei. É, tá. Remoto e distante. Remoto é a mesma coisa que distante? Sim, remoto é mais. Ó, então eu ficaria entre duas. A e a C. Violento e forte. Não, mas violento é mais do que forte. Agora, remoto é a mesma coisa que distante. Num tempo distante, num tempo remoto. Numa terra distante, numa terra remota. É a mesma coisa. Letra A. O gabarito, você vai olhar, provavelmente vai estar a letra A. Tá bom? Beleza, gente? Ó, quer que faz mais uma? Vamos lá, ó, texto injuntivo. Ó, entre as opções, abaixo, isso daqui eu tirei tudo da FGV, viu? Ó, entre as opções abaixo, assinale a que não é marca desse tipo de texto. Vamos ler então, ó. Leia o texto injuntivo. Vamos marcar aqui, é injuntivo que dá uma ordem, que dá um conselho, recomendação.
Um medicamento é um produto que age sobre sua saúde. Respeite rigorosamente as ordens de seu médico e o modo de emprego instruído na receita. Siga os conselhos do farmacêutico. Não interrompa o tratamento, ó, não interrompa o tratamento por sua própria vontade. Entre as opções abaixo, assinale que não é marca desse tipo de texto. Fornece instruções e conselhos. Ó, instruções e conselhos, sim. Sugere procedimentos de uso? Sim, receita faz isso, né? Explica como proceder? Como proceder? Sim, né? Como que eu tenho que fazer? Respeite, siga. Inclui formas negativas de proibição? Ó, faz parte do texto injuntivo incluir formas negativas de proibição? Não, né, gente? O texto fala o que a gente ele pode falar, incluir formas de proibição, mas forma negativa de proibição? Ué, se é proibição é negativo, então aqui já está incoerente. Não, ó, instruções e conselhos, ok. Ele está instruindo você, tem que chamar de instrucional. Procedimento de uso, como você vai usar, né? Manual faz isso. Explica como proceder? Sim, está indicando para você um caminho como proceder. Não, é a letra D, só tem a letra D, que pode ser. Entenderam? A gente faz, depois volta para revisar. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, 8h30 já, eu vou parar aqui, tá? E aí depois a gente dá uma olhadinha, qualquer coisa, tiver dúvida, vocês me falem na próxima aula, tá bom? Ou durante a semana, pode mandar mensagem também. Tem gente que está mandando mensagem. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tem gente que manda mensagem durante a semana, e aí, se for uma coisa mais simples, eu já respondo. Se for uma coisa mais complexa, eu respondo aqui, né, para todo mundo, porque talvez seja uma dúvida de todo mundo, tá bom? Mas não fiquem com dúvida, qualquer coisa é só falar. Beleza, gente? Ó, então a gente fica por aqui, 8h30 já, né? Falei demais. E a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijos.